Vamos começar esse estudo com a carta do louco, né? O 0 do tarô. E a gente vai acompanhar aqui esse louco aqui do vice-versa, tá? Ele tem dois lados. E você não precisa ter essa carta, tá? Porque essa carta não é para jogo, essa carta é para estudo. Esse louco aqui, ele é cego, tá? Será que eu consigo chegar? Bom, ele é cego. Ele é cego e tem um olhinho branco aqui, simbolizando essa cegueira do consciente. O olhar, né, a visão, ele é da razão, né, o ver para crer, né. Então, aqui quando eu tenho o louco cego, representado de forma cega, é aquele que não vê, aquele que não enxerga com os olhos da razão. E aí ele vai ter que caminhar através da sua intuição, do seu sentimento, né? Atrás tem o cachorrinho, mas a gente já vai falar dele, tá? Esse louco aqui, ó, deixa eu ver se a câmera tem que deixar ela na minha frente aqui. Esse louco aqui, ele não tá enxergando o que tá na frente dele, obviamente, ele é cego. Atrás dele tem um sol, né? Aqui todo o terreno árido, né? E ele tá de costas, é tudo que deixou para trás. Então o passado dele, né? O que tá atrás dele não faz mais sentido, não é uma terra perene, é um deserto. No deserto nada que você plantar vai crescer. Então aqui não tem mais nada para ele, né? O sol aqui se pondo, o sol sempre representa o consciente, ele tá de costas para esse consciente, então ele não tem consciência, ele não tem clareza de onde ele tá indo, porque ele tá de costas e ele é cego, ele não está vendo o precipício e ele vai cair aqui, né? Obviamente, ele segura uma flor branca, tá? Acredito que seja um lírio, eu não sei, tá vendo aqui? Esse lírio aqui, tá vendo que tem umas pétalas caindo? Né? O lírio branco, né, você já deve ter ouvido, né, falar, é da pureza da alma, da inocência, da delicadeza. E esses lírios, né, tá vendo que tá saindo as pétalas? Né, tem a ver com descuido, né? Com a falta de cuidado, né? As pétalas estão caindo, ele está segurando de forma negligente, né? Então, ele tem essa ingenuidade, mas ele ainda é meio negligente, não tem cuidado, né? É aquela pessoa que passa nos lugares esbarrando em tudo, né? E justamente, né, ele não tem esse apego às coisas, né? Você pegar, tá com a flor ali na mão, né? Prestes a cair num abismo, e não tô vendo nada, tô sentindo e vou indo, e vou me jogar. Ele tá de peito aberto, você tá vendo que ele tá de peito aberto? Né? Totalmente com os braços abertos, né? Geralmente, né, o tarô Waite, né, ele é representado com os braços abertos, que fala dessa abertura, né? Eu estou aberta, né? Só que é o seguinte, aqui é a nossa proteção. Uma vez que eu estou aberta, que eu estou receptiva para as coisas novas, isso é legal. Mas eu tô com a minha parte mais vulnerável desprotegida, né? Ele está segurando um bastão de um lado e as pétalas do outro, né? As flores. Então ele está desprotegido aqui, né? O louco, ele é que nem o bebê, ele não teve experiências ainda nessa nova jornada que façam com que ele, opa, isso é perigoso, e comece a se proteger. É como um bebê no mundo, ele não sabe que se botar o dedo na tomada, ele vai levar choque, se mexer na faca, ele pode se cortar, ele vai pegando as coisas porque ele está experimentando o novo. Então veja o louco como um bebê, e às vezes a gente entra em ciclos da vida como um bebê, a gente nunca experimentou, a gente vai desprevenido, a gente vai sem planejamento, tá? Então aqui não tem planejamento, não está prevenido, tá? Ele carrega esse bastão, tá? Esse é o mesmo bastão do eremita, né? Bastão da ação, da energia sexual, né? Da motivação, do poder, né? E aqui representa paus. Paus é poder. Ele está usando para segurar a sacolinha. Essa sacolinha aqui, né? É tudo que é essencial. Ele só tem isso e mais nada. É só o essencial. Menos é mais. É só isso que ele tem para carregar. E esse bastão, uma vez que ele usa para levar a sacolinha, já mostra que ele não sabe usar o bastão. Porque o bastão, o eremita, a gente vai ver, ele usa o bastão para tatear a terra, para saber onde ele está pisando. O louco não, ele usa aqui atrás. E ele não está vendo onde ele está pisando, tanto que ele vai pisar num abismo e vai cair, obviamente, né? E isso simboliza que esse personagem, ele não sabe usar o poder dele. Ele tem muito poder, mas ele não sabe usar, ele não sabe agir, ele age de forma inconsciente. Além de ele estar cego, esse paus é ação. Ele colocou no ombro, ele está inconsciente de como usar isso aqui.
Então, a ação inconsciente, tá? Outra coisa que eu quero que você observe aqui, e acho que as costas das taças, né? Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo focar, uma coroa e um cálice vazio, né? O cálice vazio são as decepções, né? A tristeza, a esperança foi embora e tá meio que nas costas dele, tá? Ele tá deixando para trás. E a coroa representando o ego, a nobreza, o poder. Então aqui, o que significa? Uma vez que a coroa está no chão, a gente pode falar, o rei caiu, o império se desfez. Aquilo que deixava a gente desconfortável, aquilo que era status para nós, aquilo não tem mais status, a coroa está no chão. Né? Aquilo lá atrás, aqui ó, um exemplo, um homem que foi casado durante 50 anos, 30 anos, vamos dizer assim, e sei lá, e se separa, e ele vai ter que se redescobrir como solteiro, em um outro momento da vida, né? Então ele está entrando como um louco. Então a coroa caiu, a taça caiu no chão, ou você está há muitos anos no emprego, né? Há 10 anos trabalhando na empresa, a empresa vai à falência, você só sabe fazer aquilo. Quando tudo isso acontece, é a coroa caindo, são as taças sendo derramadas, e você se vendo na energia do louco para recomeçar, né? O terreno atrás dele, o passado, por exemplo, esse emprego que ele perdeu, já era, não tem mais como recuperar, não adianta ele ficar olhando para trás e chorando, né? O sol já está se pondo. Aqui já foi, o sol está se pondo, encerrou um ciclo, né? Quando o sol se põe, se encerra um ciclo. Então, o que ele tem que fazer é olhar e se jogar nesse abismo, né? Despreparado, como é que eu faço currículo, como é que tá as coisas, ou como é que eu me relaciono novamente, né? Então, essa pessoa está chegando num lugar onde ela não tem experiência, ela pode chegar aí meio aberta, mas com medo, sem saber como lidar, sem estratégia, né? Sem saber para onde vai, porque é uma nova realidade diferente, ela está começando, né? Aqui nós temos esse lado e este lado aqui. Eu quero que você olhe aqui, eu vou tentar focar aqui. Nós temos o cachorro, que é o que guia ele, o instinto dele, né? O cachorro tá de olho, é a vigilância, a fidelidade, né? Você vê aqueles mendigos que sempre estão com o cachorrinho, né? E o cachorro tá lá, né? Com o morador de rua, do lado dele, fiel. Então, a lealdade aos nossos instintos, a lealdade ao nosso propósito, né? Aqui dá para ver melhor as taças, a coroa, a taça no chão também. Você vê, ele tenta que deixar isso para trás, tá? Ele de peito aberto. Tem um cometa aqui, tá? O cometa é aquela estrela que a gente pede os nossos desejos, é a estrela guia, que nos mostra o caminho, e ela também representa um novo ciclo. O céu abundante de estrelas, mostrando a esperança do novo, e olha na frente dele, cheio de árvores, né? Cheio de árvores, o verde. Ao contrário daqui que só tem deserto, aqui tem verde, aqui tem perene, aqui tem vida, né? Você pode imaginar aí animaizinhos, né? Frutos para colher. Então ele está se jogando num lugar que ele não conhece, ele está cego, indo para um lugar desconhecido, mas esse é o lugar que ele tem que ir, porque aqui ele tem o verde, né? Quando a gente vê florestas, né, verdes, árvores, flores, é a abundância, é aquilo que você planta a semente e cresce. Então é esse novo desconhecido que está aberto aí para frutificar. Porque se ele ficar preso lá atrás, ele está lá no deserto, então ele tem que dar as costas para o deserto e entender que o sol lá atrás se põe e tem que olhar para frente. E aqui é noite, né? A noite, ela é regida pela lua e a energia feminina, né? O sol é o masculino, a lua é o feminino, a energia feminina é aquele mistério. Então agora ele está indo rumo ao desconhecido. Né? Há uma trajetória que pode mexer muito com as emoções dele, né? Nós temos a lua aí regendo e talvez ele tenha que usar a intuição, né? Esse cometa e as estrelas que vão guiá-lo, não a visão racional dele, porque ele não está enxergando, tá? Então aqui, e esse cinto dourado aqui, né? Pelo que eu vi pelo livro do Vice-Versa,
O dourado é a riqueza, né? Eu vejo dessa forma, né? A transmutação, né? E esse cinto está bem no chakra do plexo solar, né? Que é a nossa vontade de fazer as coisas, né? O ímpeto de ir fazer, tá? E o verde, que é o verde da esperança, tá? Você vê que ele tá com uma vestimenta bem simples, né? Quando a gente tem o louco, a gente tem a vestimenta simples. Ele não tem status, tanto que ele tá deixando o status para trás, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa pequena aula aqui para você entender a essência da carta, né? Para que aí depois você consiga não ficar decorando palavra-chave, mas entender o que o louco está trazendo, né? É aquele que pensa fora da caixinha, é aquele que é expulso do reino, né? A coroa está no chão, é aquele que é deposto, que é expulso, que é separado da sociedade. Então pense o louco mais ou menos nessa linha de raciocínio. A gente se vê na próxima aula.